Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês, é uma honra, espero que todos estejam bem. Passamos por uma dificuldade essa semana, né? Ontem particularmente, perdemos aí nossa conta no YouTube, várias aulas que infelizmente foram deletadas, a gente não tem mais acesso a elas, mas graças a Deus que vocês têm assistido, já viram essas aulas. Ficaria só de lembrança lá no YouTube, mas infelizmente não tem mais, beleza? Mas vamos pra frente, vamos pro que importa. Desde já parabenizo aqueles que estão comprometidos, estão fazendo as atividades, sendo responsáveis, sabendo das dificuldades, não é fácil para vocês e muito menos para nós, que temos que se desdobrar. A gente trabalha muito mais do que se estivesse trabalhando presencialmente. Você não tem ideia, né? Criando slide, baixando vídeos, colocando no YouTube, e tira dúvidas pelo Zoom, e recebendo a atividade de vocês pelo privado, e computando. Olha, é uma loucura, mas estamos na luta, é bacana, né, essa interação que existe entre a gente, de forma distante, né, mas pelo WhatsApp, né, a gente se conversa, tira dúvidas, pergunta como é que tá, isso é bacana, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com correções hoje, depois vamos continuar. A gente viu na aula passada alguns termos muito importantes sobre demografia, muito importantes mesmo. É algo que vocês vão levar aí para a vida de vocês, na vida acadêmica de vocês. Vocês vão estudar muito sobre isso, sobre demografia, sobre expectativa de vida, sobre taxa de natalidade, de mortalidade. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos começar aí com a correção do livro didático, página 40 e 42, bem rapidinho aí, bem simples. Vamos lá. Primeira questão, o que é densidade demográfica? Eu falei, né? Eu falei sobre população relativa e população absoluta. A população relativa é a mesma coisa de densidade demográfica. E o que é isso? Eu vou pegar até a caneta aqui para eu ir destacando para vocês, de acordo com como está no livro, tá bom? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Você pega o total de habitantes, divide pelo território daquela cidade ou daquele país, que você for fazer o cálculo, e encontra aí o número de habitantes por quilômetro quadrado. Isso é população relativa ou densidade demográfica. Segundo, o que significa dizer que um país é bastante populoso? Pessoal, é um país que tem muitas pessoas, mas muitas mesmo. População geral. O Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. É um país muito populoso. Salvo engano, é o quinto país mais populoso do mundo. Tá certo? Vamos lá. É um país que apresenta uma população absoluta elevada, como o Brasil, como a China, né, como outros países. Terceiro, o que é um país bastante povoado? Aí não é um país que tem muita população. É um país que tem muita população por quilômetro quadrado. Geralmente o menor país, em termos de território, é o que vai ter a maior população relativa. Porque quando você pegar o número de habitantes, mesmo que seja pequeno, e dividir pelo território que já é pequeno, o número fica um pouco expressivo. Por exemplo, Brasil tem pouco mais de 20 habitantes por quilômetro quadrado, quando você faz a divisão. Singapura, que é um país minúsculo, tem mais de 6 mil habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então é um país, com a população relativa, ou a densidade demográfica é elevada, tá bom? O número de habitantes por quilômetro quadrado é elevado. Quarta questão, pessoal. Qual é a importância dos censos demográficos? É importante para o governo ter noção de como está, né, a população, para ele planejar atividades em relação àquela população. Conhecer os dados da população para o governo planejar suas atividades. Foi o que eu acabei de falar. Quinto, explica a relação entre os dados de expectativa de vida e as condições da vida da população. Então, quanto maior for a média dessa expectativa de vida, com certeza as condições da população estão bem melhores. Isso, elas andam juntas, tá bom? Olha aqui, ó. O governo se utiliza desses dados para efetuar um planejamento, né? Então, quanto maior a expectativa de vida for, maior a necessidade de investimentos em relação à saúde das pessoas. Então, anda juntos isso aí. Então, se tem uma expectativa de vida maior,
significa que o governo está tomando, né, precauções e está melhorando as condições de vida da população. Sexto, quais setores da administração pública o aumento da expectativa de vida pode afetar? Pessoal, economia, saúde, são principais, olha. Previdência, que é economia. Deixa eu ver mais. Aqui não fala de saúde, mas saúde também, né? Causando maiores gastos do governo. Então é importante, a gente sabe que se aumentar essa idade, né, da expectativa de vida, o setor da Previdência vai sofrer, precisa do investimento maior do governo e também investimento na área de saúde, beleza? Vamos continuar, pessoal. Tá aqui minha imagenzinha. Utilizando os dados da tabela, determina a taxa de crescimento. Eu expliquei a vocês como é que fazia isso, né? Você subtraía esse valor, tá bom? Por esse, encontrava o valor e dividia por 10. Quando dividisse, daria 1,2, né? Tá aí 1,28, mas poderia ser 1,2. Aqui, ó, próximo, 1,15, 1,02, 0,91 ou 0,9, tanto faz, 0,80 ou 0,8. Tá aí. Era bem simples. Vou repetir. Professor, não entendi. Você pega esse número aqui, ó, 17, e subtrai. Então, subtrai. Vou fazer de cabeça aqui. Vai dar 11,51. Dá 11,51. Dividido por 10, dá 1,15. Então, você encontraria na subtração o valor e dividir esse valor por 10. Volta uma casa decimal, aí dá 1,15, beleza? Não tinha mistério. Quando fizesse isso, ia para as questões, porque as questões dependem justamente desses números aí. Primeira questão, é possível afirmar que a taxa de mortalidade se manteve em queda durante o período analisado? Vamos ver. Mortalidade. 6,75, 14, 0,5, 0,3. Falso. Por que falso? Porque aqui, olha, era 6,03, aumentou para 6,08. Vai dizer não, porque entre 2002 e 2015, né, aumentou, cresceu, tá bom? Então não. Próximo. Nos anos representados, o crescimento natural da população brasileira aumentou? 1,28, 1,15, 1,02, não. Houve um decréscimo, sempre foi caindo. Então é falso, pelo contrário, sempre foi reduzindo. Olha aqui, ó. Pelo contrário, não, né? Não, pelo contrário. O que houve foi uma redução. Quais fatos podem ajudar a explicar a queda na taxa de natalidade, nas mudanças socioeconômicas e a ascensão da mulher no mercado de trabalho? Eu falei na aula, né? A mulher tem ingressado no mercado de trabalho. Então, isso aí tem diminuído a taxa de natalidade. Estão nascendo menos pessoas. Finalizamos o livro didático. Vamos agora para o livro de atividades. Vamos lá. De acordo com o censo demográfico, você vai marcar aí V para verdadeiras e F para falso. O Brasil é um dos países mais povoados do globo. Extremamente falso. Mas tem pouco mais de 20 habitantes apenas por quilômetro quadrado. Então é muito baixo. O Brasil é atualmente o quinto país mais populoso do mundo. Verdadeiro. A população absoluta do Brasil, em meados dessa década, já ultrapassou a marca de 200 milhões. Eu falei agora, o Brasil tem mais de 210 milhões. Então é verdadeiro. A população relativa do Brasil é de cerca de 22 habitantes em cada quilômetro quadrado. Distribuído até aqui está certo. O Brasil tem média isso aí, 22, 23 habitantes por quilômetro quadrado. Mas distribuídos de forma homogênea pelo território, de forma igual pelo território, não, pessoal. Né? A gente vê que nas capitais tem um número exorbitante de pessoas, são bem povoadas. Mas vai lá para o norte do país, por exemplo, para o interior, o número é bem menor. Então não é de forma igualitária, de forma homogênea. Então é falso. As regiões mais populosas do país coincidem com as mais extensas, o norte e o centro-oeste. Negativo. As mais populosas é o sul e sudeste, não o norte e o centro-oeste. Essas são as menos populosas, tá bom? Então vamos embora. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em 2017 para 75,5 anos de idade, sendo 71 para homens e 79 para mulheres. Então a gente vai ler as afirmativas e ver o que é correto e o que não é.
Isso é causado por diversos fatores, como diminuição da longevidade e aumento na natalidade. Houve uma diminuição da longevidade? Eu creio que não, acho que é falso aqui. Vamos ver aqui, viu? Aumento da expectativa de vida, que corresponde a uma média estatística de longevidade. Verdadeiro. Crescimento econômico do país, o qual possibilitou aos brasileiros mais acesso ao saneamento básico. Teve sim um pouco de crescimento econômico. Aumento da taxa de mortalidade. Falso. A gente já sabe que não teve esse aumento. Não teve esse aumento da taxa de mortalidade. Declínio no crescimento vegetativo. Houve um declínio sim. Houve sim um declínio da taxa aí de crescimento vegetativo. Porém, esse declínio não interfere, né? Ele não interfere nesses valores aqui. Não tem nada a ver com esses valores. Então, a afirmativa é correta, mas de acordo com a pergunta, ela é falsa. Por quê? Porque ela não interfere nesses valores. Então, a apenas correta seria a 2 e a 3, tá bom? Como eu marquei lá, a 2 e a 3. Vamos embora. Por isso a gente tem bastante cuidado, né? A perguntinha tem muita pegadinha aí. Tem que ser de acordo com a pergunta. Analise os dados do gráfico a seguir. Evolução da população total segundo os censos demográficos e projeção. E você vai ver aí que teve uma subida, né? Bastante acentuada. E aqui se estabilizou a ponto de cair um pouquinho em 2050. Vai cair essa projeção da população total do Brasil. É uma estimativa, né? Vamos lá. Conforme as evoluções e a projeção da população brasileira para as próximas décadas, pode-se afirmar que elas confirmam a ideia da teoria malthusiana ou contestam. Contestam, por quê? Porque ela não vai só crescer, vai ter um momento que ela vai diminuir, tá bom? Justifica a escolha da alternativa anterior. Aí você pode justificar que em 2040 para 2050 a população, em vez de subir, vai cair, tá certo? Cair. Próximo. Tá aqui em cima. A população do Brasil é o resultado de diversas miscigenações. Que populações contribuíram para a formação do povo brasileiro? Pessoal, essa questão aí eu não falei ainda porque é a aula de hoje. É a aula justamente de hoje. Então, mas se quiser colocar aí indígenas, africanos e os portugueses, né? Que vêm os europeus, principalmente os portugueses. São essas populações aí que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Vamos lá, agora sim é o conteúdo, é o assunto da aula de hoje, que é a formação da população brasileira, tá certo? Quais são os principais grupos? Nós temos esse aqui, que são os índios, já eram nativos, os africanos que vieram escravizados para o Brasil e os imigrantes europeus, principalmente os portugueses, né? Que foram os colonizadores aqui do nosso país. Aqui tem uma mistura, né? O mulato, que é a miscigenação de europeu com o africano. Tem o caboclo, que é o europeu branco com o índio. E o cafuso, que é o africano negro com o índio, tá bom? São algumas classificações aí dessa miscigenação que é o povo brasileiro. Principalmente migrantes, pessoal. Teve vários migrantes que vieram para o Brasil e contribuíram para essa formação do povo brasileiro. Então aí fora os portugueses, vieram os italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, asiáticos. Todo esse povo aí, após a abolição da escravatura, participaram do processo aí de formação também do povo brasileiro. Aí aqui eu peguei trecho do livro, né? Os portugueses desembarcaram aqui em 1500, né? Deixa eu ver mais. No século XIX, já com certa organização, a maior parte se dirigiu ao estado do Rio de Janeiro, né? Então, é o principal povo aí que influenciou, né, nosso país, inclusive o idioma, né? Nosso idioma é o idioma português, que vem lá de Portugal, tá bom? Os italianos, pessoal, contribuíram bastante, né? A Itália passava lá por um período de crise e recessão, e aí com a abolição da escravatura, precisou sair de trabalhadores, e os imigrantes italianos vieram, principalmente para trabalhar aqui na lavoura de café, olha, tô destacando para vocês. Né? Em 1929, uma grande crise
fez diminuir o consumo de café em países como os Estados Unidos, o que gerou a redução da produção e dos postos de emprego nas lavouras. Com isso, os imigrantes italianos se deslocaram para a capital do estado em busca de trabalho na zona urbana, principalmente nas indústrias. Então, inicialmente, os italianos vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Porém, com a crise que houve em 29, eles se deslocaram para os grandes centros urbanos para trabalhar também na zona urbana, tá bom? Então, principalmente aqui, ó, na região sul, eles se localizaram, né? No Rio Grande do Sul, onde se formaram importantes cidades. Então, Bento Gonçalves e Garibaldi, cidades do sul do país, foram formadas com influência italiana, tá bom? Africanos, povos muito importantes aqui para a cultura brasileira, tá certo? Vamos lá. 4 milhões, estima-se que 4 milhões de africanos tenham sido escravizados e forçados a vir ao Brasil. Olha o número. 4 milhões de africanos foram forçados, escravizados e vieram trabalhar no Brasil. Aí vieram de vários países, Angola, Congo, África Central, vários países africanos, tá bom? Apesar dos sofrimentos aos quais foram submetidos, os povos africanos influenciaram a formação, influenciaram significativamente a formação cultural do país. Olha que interessante. Por vezes, houve tentativas de minimizar a influência africana, não somente na cultura, mas na própria identidade do brasileiro. Um exemplo disso foram as políticas, destaca aí, de branqueamento da população. Vejam só, né? Então, existiam políticas para branquear a população. Então, vejam essa imagem aqui. Deixa eu voltar lá. A avó é negra, né? A mãe é mulata, aqui com o esposo, e a filhinha que já é branca. Então incentivavam aí o relacionamento de pessoas, né, com brancos, para que houvesse um branqueamento da população. E essa imagem retrata justamente isso. Então o preconceito com os negros, e ainda hoje é muito grande. Infelizmente a gente vê aí no mundo todo aí preconceitos com o negro. Eu acho que até mesmo algumas coisas que existem no país acabam, né, aumentando esse preconceito com os negros. Mas é um assunto para frente, aí depois a gente debate sobre isso. Beleza? Vamos lá. Alemães também, né, vieram para o Brasil trabalhar, principalmente no sul do país. As cidades foram formadas como São Leopoldo, Novo Hamburgo, foram formadas aí por alemães, lá no Rio Grande do Sul. Tem uma influência muito grande alemã até hoje. Então é muito importante esse povo lá no sul do país, os povos alemães. Os sírios e libaneses, né, chegaram no Brasil, olha, no fim do século XIX, em busca de melhores condições de vida. Esses imigrantes dirigiam-se principalmente à cidade de São Paulo, mas muitos também se fixaram no norte e no nordeste, beleza? E os japoneses também contribuíram bastante para o nosso povo, né? Saíram numa situação econômica diversa lá do Japão. O primeiro grupo significativo de imigrantes japoneses chegou ao Brasil no ano de 1908, com o objetivo de trabalhar na agricultura, onde eles se fixaram em São Paulo, no Paraná e no Pará. São os principais polos aí onde esses povos se concentraram. Olha essa imagem aqui, pessoal, a imagem de Tarsila do Amaral. Este quadro mostra a miscigenação do povo brasileiro. Olha a mistura, né? Você vê uma mistura aí, né, do povo brasileiro. Vamos próximo. Movimentos migratórios, pessoal. O que é migração? Migração é o deslocamento de pessoas. Tá aqui, olha. Vou destacar para vocês. Migração, deslocamento de pessoas. Deslocou-se é uma migração, tá bom? De um lugar para outro. Existem os tipos. Temos a interregional, que é o deslocamento populacional dentro de regiões diferentes. Então, interregional. Eu estou saindo aqui de Pernambuco e estou indo para São Paulo. Estou saindo da região Nordeste para a região Sudeste. É interregional. E temos a intrarregional, que é dentro da própria região. Estou saindo de Pernambuco para Alagoas, por exemplo. Estou na mesma região Nordeste. Beleza? E temos também a diferença de imigrante e emigrante. Isso é importante, pessoal. Quando você ouvir falar imigrante com I, olha aqui, imigrante com I,
é a entrada de pessoas. Vamos dar um exemplo aqui. Professor Arthur, ele sai do Brasil e chega nos Estados Unidos da América. Então lá eu sou um imigrante. Eu entrei naquele novo país. Então lá eu sou um imigrante. O emigrante é quem sai, tá bom? Então no Brasil eu vou ser um emigrante, porque eu saí do país. Então para o Brasil eu vou ser um emigrante. Para os Estados Unidos eu vou ser um imigrante, porque eu entrei lá. A mesma pessoa são os dois, tá certo? Ele é imigrante e imigrante, ele é os dois. Mas em um país ele vai ser o emigrante, porque ele saiu, e no outro país ele vai ser o imigrante, porque ele entrou. E é isso, pessoal. Terminamos. Né? Terminamos aqui a aula. Livre atividades. Apenas essa página aqui, ó, página 24. Muito tranquilo para você de final de semana aí, ó. Vai ser bem tranquilo. Apenas uma página. Se fizer hoje, melhor ainda. Já fica livre. Mandar fotos até no máximo domingo, né, às 12 horas. No máximo. Tem hoje, tem amanhã e tem domingo até às 12 horas, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.